Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Prontos para a história de hoje? Meu nome é Severiano e trabalho como vigia e coveiro no cemitério municipal de uma cidade remota. Meu trabalho envolve garantir que ninguém entre no cemitério à noite, ajudando na limpeza das sepulturas, regando as flores e cavando sepulturas para os recém-falecidos. Não é uma tarefa muito agradável, mas gosto de estar em contato com a natureza e com a serenidade que se percebe neste local. Trabalhei aqui por mais de 2 décadas e nada de incomum ou sobrenatural jamais aconteceu comigo. Além dos turistas que chegam hoje em dia para tentar realizar seus rituais enganosos ou simplesmente para realizar explorações urbanas, onde, aliás, nunca encontram nada e sempre inventam situações sobrenaturais para incutir medo. No entanto, na realidade, isso é outra coisa. Quanto a mim, sempre fui um indivíduo cético e lógico que não confia em aparições ou feitiços. No entanto, tudo mudou há alguns meses. Quando encontrei um túmulo sobre o qual não fui informado, era um dia comum. Eu tinha acabado de iniciar meu turno noturno. Como parte da minha rotina diária, optei por fazer um tour pelo cemitério para confirmar se estava tudo em ordem. Foi nesse momento que a observei. Era um túmulo que eu nunca tinha visto antes, localizado na área menos visitada e abandonada do cemitério. Era composto por placas e materiais antigos, como se fosse um túmulo de época anterior, e tinha no topo uma cruz de ferro enferrujada. O nome da falecida, Maria Dolores Garcia Pérez, estava escrito na lápide. Sob o nome havia uma data de nascimento, 13 de outubro de 1993, e uma data de falecimento, 13 de outubro de 2023. Isso implicava que ele havia morrido no mesmo dia em que comemorou seu 30º aniversário. Essa circunstância me deixou reflexivo. Mantive um registro de todos os túmulos presentes no local, e apenas o túmulo de Maria Dolores não deveria estar presente. Porém, a primeira coisa que pensei foi que, possivelmente, se tratava de um túmulo recém-construído, que o panteonista do turno anterior havia esquecido de anotar no diário de bordo. Porém, tudo isso ainda tinha tons estranhos, já que o túmulo não parecia recente. Parecia estar lá desde o início. Após uma análise cuidadosa da tumba, fiquei perplexo. Parecia que a terra que o cobria não tinha sido removida recentemente, e naquele momento percebi que algo não estava bem. Caminhei em direção à minha cabana e não consegui me livrar de uma série de teorias sobre o que poderia ter acontecido. Porém, honestamente, nada me convenceu. Ao chegar em casa, sentei-me, como todas as noites, enquanto tomava uma xícara de café e fumava um cigarro. Comecei a pesquisar nas redes sociais e na internet qualquer pista sobre a identidade de Maria Dolores Garcia Pérez. Porém, não encontrei nada sobre isso. As horas foram passando e aos poucos minha atenção se concentrou em outras questões, que ocasionalmente deixavam de lado o que aconteceu com a enigmática tumba. Por volta das 2h50 da manhã, meu sono foi abruptamente perturbado. Originou-se de um grito angustiado, como uma melodia de sofrimento que imediatamente me contagiou com sua melancolia. Essas circunstâncias eram comuns no panteão, pois era comum que muitos parentes, em luto, chegassem tarde da noite para chorar e se despedir do ente querido. Foi uma emoção que sempre causou dor. No entanto, são aspectos da vida. Como sempre, peguei minha lamparina e me dirigi ao local de onde vinha o choro, apenas para garantir que está tudo em ordem e dar meu apoio no que for necessário caso a pessoa precise. Porém, desta vez tudo foi diferente, e devo admitir que até eu, sendo uma pessoa genuinamente anticrente, senti medo pelo que aconteceu. Era a tumba enigmática. Os gritos vinham de lá e, ao lado dela, estava uma mulher vestida de preto. Ela cobriu o rosto com um véu. Ela estava ajoelhada no chão, soluçando desesperadamente. Parecia que ele estava orando ou conversando com a morte. Aproximei-me dela com interesse e consideração. Pensei que talvez fosse um parente ou amigo da falecida que tivesse vindo se despedir dela. Olá, senhora. Recebi com uma voz delicada. Eu poderia te ajudar em alguma coisa. A mulher levantou a cabeça e olhou para mim com um olhar intenso e negro que aqueceu meu sangue. Seu rosto era branco e macio, com traços delicados e bonitos. Ela tinha longos cabelos negros que se estendiam até os ombros. Era uma mulher jovem e bonita, mas com uma expressão de melancolia e tristeza que dilacerou meu espírito. Não, obrigado, ele respondeu com uma voz suave e triste. Eu só quero compartilhar um momento com ela. Com ela também? Pergunta sem entender. Ele a conheceu? Sim, ela era minha irmã, ele respondeu com um sorriso forçado.
O lamentável foi que ele morreu no dia de seu aniversário. Sinto muito, expressei honestamente. O que aconteceu com ele? Foi um acidente, esclareceu com a voz rouca. Ela dirigia seu veículo em vias públicas quando um caminhão se aproximou dela e a atingiu. Ele viveu naquele momento. Lamento profundamente, murmurei aterrorizado. E não houve testemunha ou culpado. Não, o caminhão escapou e ninguém conseguiu identificá-lo, ele me disse com raiva. Foi uma desproporção. Lamento profundamente, senhora, repeti com empatia. E o nome dele? Meu nome é Maria Dolores, ela me disse com um olhar atípico. Fiquei surpreso ao ouvir seu nome. Era igual ao do falecido. Como poderia ser? Eles se tornariam gêmeos? Ou por acaso teriam o mesmo nome? Maria Dolores? Como sua irmã? Sim, como minha irmã, confirmou com um sorriso melancólico. Eles nos deram o mesmo nome porque nascemos no mesmo dia. Éramos iguais. Ao ouvir sua explicação, fiquei sem palavras. Foi um encontro bastante peculiar e sombrio. Duas irmãs gêmeas com o mesmo nome e que nasceram no mesmo dia. Foi como um castigo. Que interessante. Sim, muito curiosa, ela me disse com uma voz que me pareceu sarcástica. Porém, a vida é assim. Às vezes te dá surpresas e às vezes as tira de você. Eu olhei para ela com uma combinação de surpresa e tristeza. Eu não tinha ideia do que mais dizer a ela ou como consolá-la. Antes de continuarmos, se gostam do meu conteúdo, deixem um like, subscrevam e digam-me a que horas se atrevem a ouvir estas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos continuar. Eu me senti muito isolado e infeliz ao ver que ela havia perdido seu único amigo no mundo. Bom, senhora, estou indo embora, finalmente disse a ela, tentando me despedir. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar. Eu me encontro aqui diariamente. Obrigada, Severiano, ela me disse, me chamando pelo nome. Fiquei surpreso ao saber que ele sabia meu nome. Ele não havia informado ninguém nem portava qualquer identificação. Como ele sabia disso? Como posso saber meu nome? Eu o questionei com interesse. Eu sei tudo sobre você, Severiano, ela me disse com um sorriso enigmático. Eu te acompanho há muito tempo. Ao ouvir suas palavras, estremeci. Pareceu-me que havia algo obscuro e arriscado naquela mulher, algo que eu não conseguia explicar ou compreender. Senti um arrepio percorrer minha espinha e um suor frio brotar em meu rosto. O que isso significa exatamente? Eu o questionei com preocupação. Não, ela respondeu com uma leve risada. É só uma piada. Não tenha medo, Severiano, não vou te fazer mal algum. Ela olhou para mim com um olhar que me cativou e me atraiu para ela. Senti um curioso interesse por aquela mulher que considerava a mais bela e a mais trágica que presenciei na minha existência. Adeus, Severiano, ela me expressou com voz cativante. Nos encontraremos novamente em breve. Por favor, não informem ninguém nem perguntem nada sobre esta tumba. Depois disso, ele se levantou e retirou-se do túmulo, deixando-me sozinho e perplexo. Foi o primeiro encontro que tive com Maria Dolores, a menina do panteão. Na verdade, fiquei fascinado pela beleza daquela mulher e muito fiel às suas declarações. Optei por não revelar nada a ninguém, com a única esperança de um dia poder vê-la novamente. As semanas foram passando, todos os dias, eu fazia meus passeios, sempre com o intuito de encontrar a mulher enigmática. Parece que ele superou o luto, ou pelo menos chegou a um acordo com ele. Portanto, também me resignei e pensei que nunca mais a veria. Porém, não foi isso que imaginei. Numa noite fria, onde o vento soprava com mais intensidade do que o habitual, eu estava na minha guarita. Depois de ler um livro de Lovecraft, estava pronto para ir para a cama. Então, coloquei meu alarme e fechei os olhos. Ignorando o tempo que passou, ouvi gritos masculinos vindos do cemitério. Rapidamente peguei minha lanterna, meu bastão e meu spray de pimenta, e então fui guiado pelos gritos que foram diminuindo gradativamente de intensidade até se transformarem em gemidos suaves. Orientado apenas pelo meu sentido auditivo, persegui o som até decidir parar no local que mais me perturbava em todo o cemitério, o enigmático túmulo. Até aqui, devo reiterar que não tive medo de nada, mas naquele exato momento um grande medo tomou conta de mim, pois o que vi instantaneamente não foi algo sobrenatural, mas sim algo sombrio e sangrento. Uma peça humana pôde ser vista ao redor do túmulo de Maria Dolores. Os braços, pernas e outras partes do corpo ficaram restritas. A primeira coisa que pensei foi que se tratava de obra do traficante, pois nas horas vagas tinha visto vídeos convincentes de como os assassinos matavam seus adversários. Porém,
Também achei muito peculiar que essa cena tenha surgido bem ao redor do túmulo da menina. Não tive muitas dúvidas sobre o que deveria levar e rapidamente fui para casa, tranquei a porta e chamei a polícia. Depois de 30 minutos, várias patrulhas apareceram no cemitério. Nas equipes estaduais e da Guarda Nacional foram apresentadas armas de grande calibre. Chegando lá, permiti que entrassem e me questionaram sobre o que havia acontecido. Contei-lhes tudo o que tinha observado e pediram-me que os levasse ao local. Mas, para espanto meu e dos agentes de segurança, não existia nada. Tudo estava normal e sereno, sem uma gota de sangue. Enfrentei uma forte agressão da polícia e fui ameaçado de prisão se voltasse a fazer alguma pegadinha dessa natureza. Quase com lágrimas nos olhos, tentei esclarecer-lhes que nada era brincadeira e que tinha testemunhado tudo o que lhes tinha contado. Todos me olharam com ar de desconforto. Sem mais comentários, foram embora. Ele não entendia o que estava acontecendo, pois estava convencido do que havia presenciado. Não bebo álcool, muito menos drogas, e até onde sei, prometo que vi o corpo mutilado. Depois disso, uma grande tristeza tomou conta de mim e o ressentimento não me permitiu descansar, pois não estava totalmente feliz com o ocorrido. Naqueles momentos, me questionei sobre a veracidade de tudo que presenciei e vivi nos últimos dias. Fiquei tão surpreso que até desconfiei do meu bem-estar mental. Esse mesmo sentimento me fez questionar se realmente havia presenciado Maria Dolores, irmã do falecido e vítima do impulso. Não conseguia parar de conversar com meu superior e perguntar sobre a origem daquela tumba que, desde o seu surgimento, só trouxe azar à minha existência. Depois disso, passaram-se 2 dias calmos até que, mais uma vez, algo muito negativo aconteceu novamente. Um dia, por volta das 10 da noite, enquanto fazia minhas tarefas, experimentei um ataque impulsivo de ansiedade e rapidamente resolvi ligar para meu superior para que ele pudesse esclarecer definitivamente tudo o que eu tinha sobre aquela tumba. No entanto, de forma incomum, um murmúrio de uma voz feminina começou a ressoar em minha mente, dizendo-me: "Não faça isso." Fui ao telefone para verificar se havia alguém por perto, mas não havia ninguém. No entanto, esse murmúrio permaneceu constante e ouvi-o repetidamente. Embora naquele momento o tempo fosse inverno, saí da cabana e aquele sussurro transformou-se numa frase mais firme, com uma voz que claramente me pedia para não o fazer. Como em ocasiões anteriores, guiado pela minha audição e pela minha lâmpada, dirigi-me ao local de origem daquela voz e, mais uma vez, cheguei ao túmulo de Maria Dolores. Desta vez, a mulher que eu tinha visto anteriormente estava sentada ali novamente. Nesta ocasião, ele não estava chorando, mas seus olhos refletiam uma melancolia nunca antes vista. Porém, havia algo nela que permanecia inalterado e era a sua beleza majestosa que, apesar da palidez, se intensificava cada vez mais. "Olá, Severo," ele me expressou com uma voz séria. Naquele momento, senti uma queda repentina de temperatura. Com os lábios tremendo de frio, respondi: "Olá." Ela sorriu e me deixou ver seus dentes brancos, e então me respondeu: "Agradeço que você tenha preservado nosso segredo." Então, ele se aproximou de mim e me deu um beijo na bochecha. Então ele se afastou, desaparecendo na escuridão da noite e na cena sombria que simbolizava os túmulos em contraste com o frio do inverno. Quanto a mim, fiquei de pé e não me preocupei quando caiu uma leve tempestade, sinalizando que o frio se aproximava de sua fase mais marcante. Eu não estava preocupado de que os lábios daquela mulher parecessem tão frios, cruzando a linha do natural. Eu simplesmente me senti fascinado. Acho que essa é a expressão. Aos 45 anos, eu era um homem solteiro e com pouca sorte nos relacionamentos, e ter uma mulher tão linda esbarrando em mim, me revelando seus grandes segredos, me fascinou. A partir desse momento, optei por ser seu colaborador tanto quanto possível e meu trabalho era simples. Era cada vez mais comum ouvir soluços pedindo socorro e gritos que rasgavam a dor. Esperei apenas alguns minutos. Quando as reclamações pararam, planejei ver o que aconteceu. Sempre me deparei com a mesma situação. Situações angustiantes e dolorosas. Homens decapitados, mutilados, pálidos como papel, às vezes com fragmentos presos ao redor do túmulo e até nas árvores. No início, fiquei morrendo de medo, mas depois adquiri o hábito e isso se tornou um hábito para mim. Presumi, assim como todos vocês que estão ouvindo minha história, que todas essas ações violentas foram provocadas pela gêmea viva, Maria Dolores, e não estavam ligadas ao crime organizado como pensei inicialmente. Já não me importava em ligar para a polícia, para o meu superior ou para qualquer outra pessoa para relatar o que estava acontecendo,
pois sabia de antemão que isso só causaria problemas. Muitas vezes capturei imagens e vídeos de todas as cenas de crime, mas ainda assim enigmáticas. As imagens não mostravam nada, absolutamente nada. Parecia que só eu poderia capturar tudo o que estava acontecendo ali. Talvez você considere que estou enredado, mas não é o caso e não vou mentir para você. Nunca desisti da ideia de que era. No entanto, notei que o noticiário local mencionava um serial killer que matava homens aleatoriamente. Não se sabia ao certo se era homem ou mulher, mas as autoridades só souberam que todos foram levados quando saíam de bares ou cantinas decadentes. Muitas vezes mostravam imagens ou retratos verbais das vítimas, e também tive a oportunidade de reconhecê-los por características particulares que sempre observei nos corpos, mesmo quando, na maioria dos casos, estavam mutilados. Depois de inúmeras ocasiões em que vi os corpos sem vida das vítimas, percebi que, quando um crime estava para acontecer, a temperatura no cemitério diminuía drasticamente. Assim, um dia, senti um leve resfriado. Meu amor, que se intensificava dia após dia por Maridol, como eu a chamava carinhosamente, me fez sentir a urgência de vê-la. Portanto, caminhei em direção ao túmulo onde estava sua irmã e me escondi atrás de um caixão próximo. Cerca de 30 minutos se passaram quando ouvi risadas, e na escuridão surgiu um casal caminhando entre risadas e paqueras. Era casado com um homem. Naquele momento, senti uma forte batida no coração e um ataque de raiva tomou conta de mim. Mas isso era pouco, pois eu não sabia que algo mais grave iria acontecer. Aos poucos, os beijos foram piorando de intensidade, e então observei que tanto Maridol quanto seu amante, por sua vez, tiraram a roupa e se renderam ao pecado da luxúria. Naquele instante, senti-me desmoronar e uma fúria imediatamente tomou conta de mim. Experimentei um desejo quase incontrolável de me tornar aquele homem que segurava com fervor minha amada mulher, e mesmo observando como Maridol, de um momento para outro, atacava o homem como se ele fosse uma fera que só se interessava por sangue e carne de sua vítima. Isso não me preocupou e, em nenhum momento, deixei de pensar que queria me entregar de corpo e alma àquela mulher, apesar do que a vida me custou. Ao final daquele ritual misterioso, o resultado era sempre o mesmo, mas, como mencionei anteriormente, nada me surpreendeu. Como sempre, quando o marido desapareceu na escuridão dos túmulos, caminhei decepcionado para minha casa com um terrível sentimento de traição comigo mesmo, pensando apenas em retribuir. Após um longo período de leitura e documentação, decidi que Maridol era uma espécie peculiar de bruxa ou vampiro, ou talvez ambos. Cada página que li sobre isso mencionava que havia várias maneiras de eliminar um demônio de tal magnitude, e as alternativas incluíam borrifar seu corpo com água benta, fazer com que uma cruz abençoada se aproximasse de seu corpo ou permitir que ele fosse exposto ao sol. Descartei completamente a última alternativa, pois não tinha nada para fazer no turno da manhã e ocorre grande volume de movimentação nesse horário. Era inviável fazer algo deste tipo pela manhã. A alternativa da água benta me pareceu muito apropriada, embora não fosse superior à da cruz benta, pois minha mãe justamente tinha uma dessas em casa, e, no fundo, só seria necessário pegá-la emprestada para quebrar com meu amado marido. Ficando confuso sobre como ligar para ela para chegar, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes e acho que também nunca faria no futuro. Porém, a opção mais adequada era profanar o túmulo da irmã, na esperança de que ela de alguma forma acordasse e viesse salvá-la. Portanto, no início do meu turno e confirmando que não havia mais ninguém no cemitério, fechei os portões, que, aliás, nunca haviam sido fechados antes, e me dirigi ao túmulo da falecida gêmea, Maria Dolores. Continuando ali, comecei a cavar até chegar à velha caixa. Após um enorme esforço, consegui retirar a tampa. Naquele momento, meus olhos se arregalaram em uma clara demonstração de espanto. Maria Dolores era igual a Maridol, e isso era o que havia de surpreendente e enigmático na circunstância. Maria Dolores estava intacta, pálida como a irmã, com lábios avermelhados e a mesma beleza surpreendente. Apesar do medo que senti nesta situação, não desisti e o meu desejo de vingança superou tudo. Assim que descobri a menina, deixei-a assim, iluminada pelo luar. Sem cobrir a cova, deixei o buraco, mas para minha surpresa, quando saí, Maridol estava bem na minha frente. Naquele momento, experimentei a diminuição da temperatura como em outras ocasiões, e fui rapidamente ao túmulo, mas estava vazio. Lá eu entendi que tal irmã gêmea nunca existiu. Essa tumba funcionou durante todo esse tempo como a tumba de um ser noturno. Não havia mais incerteza, minha linda musa era uma vampira.
Com um olhar delicado, a garota se aproximou de mim. Quando a senti tão perto, minha raiva me levou a mostrar-lhe a cruz para me proteger dela. Porém, a menina, ainda me olhando com carinho, pegou a cruz e jogou-a para longe de mim. Quando Maridol tocou a cruz, sua mão começou a queimar e uma fumaça semelhante à carne queimada foi sentida por toda parte. Porém, Maridol parecia indiferente, embora sua mão estivesse em chamas, ele nunca demonstrou qualquer sinal de preocupação. Só quando chegou bem perto de mim, ele me apresentou a mão, que era incandescente. Você examinou cuidadosamente, meu querido Severian. A cruz abençoada pode me prejudicar, como você pode perceber. Então estendeu a mão e fechou-a abruptamente, e um vento frio saiu de sua palma, extinguindo o fogo imediatamente, embora as lesões na pele queimada ainda mostrassem seu membro. Então, Maridol se aproximou de mim, como num passe de mágica. Fiquei completamente paralisado, apesar da vontade de fugir daquele lugar. Num ato totalmente inesperado, Maridol se aproximou de mim e depois me beijou na boca, um beijo cheio de amor que me fez sentir viva, algo que nunca havia experimentado. Aí ele me olhou atentamente e disse: eu sei o quanto você me ama e também sei que você quer ficar comigo, mas não consigo te agradar. Se eu fizesse isso, estaria amaldiçoando você e seu destino não seria diferente daquele dos homens que criei. Agradeço profundamente por preservar o segredo, porém, meu trabalho neste site terminou e não nos veremos mais. Mais uma vez, ela se afastou na escuridão do cemitério, sendo esta a última vez que a vi. As horas passaram e não sei quando voltei para casa. Eu tinha ido para a cama. Ao acordar, a primeira coisa que fiz foi ir ao túmulo de Maria Dolores, mas só consegui ver um pedaço de jardim com uma rosa negra que se destacava entre as demais. Aparentemente, nunca houve nenhum túmulo naquele lugar, ou pelo menos não houve vestígios de que existisse. Quando peguei o ônibus de volta para casa, o motorista estava ouvindo rádio e conversavam sobre o assassino noturno, como o chamavam na série. Após investigações policiais, descobriram que todas as vítimas pertenciam a uma seita que sequestrava animais e pessoas para realizar rituais atrozes, e que inusitadamente não conseguiram localizar nenhuma delas, nem em vida, nem em morte. Naquele momento, refleti sobre o que a polícia poderia fazer para descobrir tudo o que eu sabia, que foi Maridol quem os assassinou. Talvez tenham sido inicialmente realizados por seus parceiros como forma de roubar sua essência ou vida, e concluíram esse ritual devorando-os vivos. Na verdade, não sei a razão de sua existência, mas o que posso sugerir é que você nunca se apaixone por um vampiro.